Eu quero saudar os nossos irmãos da TV Web, da Rádio Manaim, agora também da nossa TV em canal aberto. Nós estamos dando continuidade ao assunto Momento da Doutrina. Nós vamos continuar logo depois da vinheta. Nós temos falado nesses últimos dias, nesses nossos últimos episódios, claro, sobre a palavra e dando ênfase àquilo que nós chamamos de palavra viva. Hoje nós queríamos abrir um parêntese dentro desse assunto que nós estamos tratando já, né? Se todos se recordam, e aí na própria vinheta você já vê os 3 temas muito importantes e que nós vamos abordar aqui nesses nossos programas de Momentos da Doutrina. Primeiro, quando nós falamos sobre a igreja como corpo, mostrando várias formas como a palavra apresenta a igreja como corpo. Nós agora entramos na segunda parte, que é a palavra, não é? A palavra mostrando a diferença entre a palavra do seu ponto de vista de inspiração, que é a palavra da vida, aquilo que Deus inspirou homens santos, né, pelo poder do Espírito Santo, para escreverem a palavra, e a palavra viva, que é o momento onde você, com a palavra, o Espírito Santo opera e essa palavra é viva. Então, não é só você citar a palavra, mas é viver a palavra. Esse parênteses que eu quero abrir dentro desse assunto de palavra é para fazer um comentário rápido sobre o que nós tivemos no dia 26 de novembro último, com o nosso evento em nível mundial sobre trombetas e festas. Eu estava no evento e depois do evento, vários jornalistas, repórteres de várias emissoras de rádio, televisão, jornal, mas um dos maiores jornais do Brasil, maiores redes, né, de comunicação, um deles me procurou e queria me fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta que ele me fez, por isso que eu abro esse parênteses para conversar com os irmãos, a primeira pergunta que ele me fez foi a seguinte: qual o objetivo de vocês com esse evento a nível mundial chamado Trombetas e Festas? Qual o principal objetivo de tudo isso? O que vocês pensaram? É claro que eu não podia entrar em detalhes com ele e dizer que tudo aquilo era um processo elaborado pelo Espírito Santo dentro de revelações que ele não ia entender. Mas eu disse que o grande objetivo nosso não estava ligado simplesmente à Igreja Cristã Maranata. Nós não estamos pensando, nós estamos pensando na volta de Jesus para muito breve. Então não estamos pensando aqui num crescimento extraordinário e tal da Igreja Cristã Maranata. A igreja vai crescer naquilo que é normal, naquilo que o Espírito Santo conceder, e nós sabemos que existem irmãos em tantos lugares, em outros, né, em outras denominações que são servos de Deus, e nós não vamos aqui entrar em detalhes sobre isso. Então o objetivo não era simplesmente denominacional, isso foi dito no início do evento. O que era a intenção? A intenção era um despertamento. Mas um despertamento em que sentido? Em que o mundo, de uma maneira geral, está vivendo uma situação, toda ela evidente, presente, atual, dentro da Bíblia. Não se pode, só se você não olhar para a palavra
ou só se você estiver muito desapercebido. E, aliás, esse é que é o grande risco dessa hora com relação ao cristianismo, é passar desapercebido. Por que passar desapercebido? É se esquecer que a Bíblia, ela é, na verdade, todo o projeto nosso está na Bíblia, toda a nossa regra de fé e prática, como todas as igrejas evangélicas dizem, está na palavra. Mas a palavra, quando você entra na palavra nesse momento, pela operação do Espírito Santo, é por isso que nós chamamos a atenção, não para a palavra no sentido da inspiração, mas a palavra no sentido da revelação, é quando o Espírito Santo mostra aquilo que ele já falou e que ele torna claro através da revelação. A igreja verdadeira nessa hora, ela entra na palavra pela operação do Espírito Santo e quando ela entra na palavra dessa forma, ela enxerga o momento profético que estamos vivendo. Então eu disse para ele que o grande objetivo é trazer para dentro da palavra, pela operação do Espírito Santo, para observar o momento profético que estamos vivendo. Nós falamos em vários assuntos que às vezes passam desapercebidos no início, por exemplo, tudo Bíblia. O evento todo se fez em torno da palavra. E é isso que nós queremos abordar aqui. Porque nós estamos falando da palavra. Então, o que foi abordado? Foi abordado o sermão profético de Jesus do capítulo 24 de Mateus, Bíblia. E o que Jesus fala ali no capítulo 24 de Mateus? Ele mostra um momento. Em que momento Jesus está falando? Jesus está falando de um momento que antecede a sua segunda vinda, quando ele descreve todos os acontecimentos. E quando nós olhamos para o mundo dos últimos acontecimentos, será que a Bíblia está fora de tudo isso? Nós tivemos, há cerca de 2 anos atrás, uma pandemia que matou milhões de pessoas. Uma coisa que pegou o mundo de surpresa. Sim, pegou o mundo de surpresa, não existia remédio, não existia uma medicação eficaz, não tinha uma profilaxia, porque era um vírus, então você teria que ter uma vacina, mas não tinha tempo hábil para você preparar a vacina. As vacinas dependem primeiro de pesquisas, depois de pesquisas, testes, depois dos testes, então ela entra em produção para depois para uso. Não havia tempo hábil para isso, porque o vírus se propagou de forma muito rápida e de forma muito letal. Quando nós olhamos para isso, será que isso não está na Bíblia? Jesus falou a respeito disso. Jesus falou sobre tudo isso, as pestes, tudo isso. Então, a Bíblia é muito atual. O que nós queríamos mostrar no evento de trombetas e festas, e por isso nós temos que replicar isso dentro das igrejas, na vida daquelas pessoas que foram alcançadas, na vida daquelas pessoas que visitaram, que nós vamos ter que continuar fazendo isso, ganhar proporção, fazer com que isso, crie um movimento ascendente de entendimento disso com as pessoas que foram contactadas conosco, porque todo o objetivo, como eu disse para o repórter, é trazer de volta para a palavra. A palavra é muito atual, a palavra não está ultrapassada, não, a palavra não foi só para 2000 anos atrás, a palavra não está vencida nas suas colocações, não, a palavra é atual, tanto que ela descreve de forma muito clara o momento que nós estamos vivendo. Então o que nós abordamos no Trombetas e Festas? Bíblia, a palavra. No livro de Apocalipse nós mostramos os toques das trombetas. Quem pode negar
o cumprimento do toque das trombetas que está no livro de Apocalipse, no capítulo 8. Quem pode negar? Quem pode negar que as trombetas são avisos e sinais? Nós, quando pegamos a primeira trombeta, vamos ser repetitivos, mas tem que ser repetitivo, porque alguns ainda não viram, nem conhecem. A primeira trombeta tocou. Então, o desmatamento, tudo aquilo que se fala até hoje, porque as trombetas, elas tocam e elas continuam processando, elas continuam repercutindo a sua ação, né? Nesse caso, sobre a natureza. Então, a primeira sobre as florestas, a segunda sobre os mares, aquilo que a ciência fala, as pesquisas do desaparecimento das espécies do mar, a terceira, a poluição dos rios e dos mares, terceira trombeta, e a quarta trombeta, quando fala do sol, das estrelas e tudo mais, a quarta trombeta, e a grande expectativa da igreja da quarta trombeta, porque ela não vai participar das três últimas, porque as três últimas são para a grande tribulação, são os ais, como o anjo disse, ai dos moradores da terra, por causa dos três últimos anjos que vão trocar. Nós estamos vivendo o princípio de dores, então a pandemia é princípio de dor, as guerras que estão acontecendo são princípio de dores, a situação do mundo, princípio de dores, como está dentro da carta, a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, dos direitos, as pessoas falam nos direitos do povo, direito tudo isso é Bíblia. Então todo o objetivo nosso do Trombetas e Festas, como eu disse, para aquele repórter, para aquele jornalista, todo o objetivo é trazer de volta para a palavra viva. A palavra não está desatualizada, não. A palavra, ela está secularizada porque as pessoas se esqueceram do Espírito Santo, porque as pessoas se afastaram do profético, ou seja, porque a palavra sem mistério é letra e a letra mata, mas o mistério você só alcança quando o Espírito Santo opera. Quando nós começamos há 55 anos atrás, e é por isso que no momento da doutrina nós estamos dando ênfase a esses 3 pontos fundamentais. Falamos sobre corpo, estamos falando sobre palavra e vamos falar sobre sangue. Os 3 pilares da igreja, mas não são pilares da Igreja Cristã Maranata, são pilares da obra de Deus, porque a obra de Deus, isso na palavra, e o grande segredo da palavra é você encontrar nela, em cada texto, em cada pregação que você faz, quando o Espírito Santo opera em qualquer pregação que você faz, você identifica o projeto completo. E o projeto completo na Bíblia é Trindade. Então nós estamos falamos sobre corpo, que fala do Filho, falamos da palavra, que fala do Pai, e vamos falar do sangue, que fala do Espírito. Isso é Trindade. E todo projeto está dentro da Trindade, por isso a palavra, eu disse anteriormente, a Bíblia está dividida em 3 partes, não é em 2, Velho e Novo Testamento, não, 3 partes. O Velho Testamento não termina em Malaquias, o Velho Testamento termina em João Batista, que é mencionado já depois, né? Já é mencionado no tempo de Jesus. Você podia dizer, no Novo Testamento ele está mencionado, mas ele é o último profeta do Velho Testamento. É a primeira parte que se encerra em João Batista, a lei, e os profetas da lei duram até João. Mas depois de João vem o ministério de Jesus, é a segunda parte. Então você vem a palavra do Pai, vem o ministério de Jesus, e depois do Pentecostes vem o período do Espírito Santo, também chamado período da graça, que vai se encerrar com o culminar
de toda a obra de Deus, de todo o projeto de Deus, que é a igreja no seu arrebatamento, quando o Espírito Santo será retirado. Então, todo objetivo nosso nesse evento de nível mundial, transmitido para 170 países, transmitido em mais de 60 idiomas, entre idiomas tradicionais e dialetos indígenas, dialetos de África, dialetos em outros países, aqui não são tantos que não dá nem para citar aqui, mas são mais de 60, isso eu garanto. Então, o que o Espírito Santo fez com isso? Um despertamento. Nós lembramos que no segundo Trombetas e Festas, nós tivemos um despertamento porque o Trombetas e Festas atingiu parte da Índia, onde vários pastores estiveram aqui conosco e levaram o assunto para as suas igrejas. Depois, Indonésia, Filipinas, Nepal. Então, nós não estamos preocupados simplesmente com aquilo que é a nossa denominação. Não, nós estamos preocupados. Por quê? Porque nós, como igreja verdadeira, e quando eu falo de igreja verdadeira, é aquela que é batizada com o Espírito Santo e ouve a voz do Espírito Santo, tem dons espirituais, porque é essa que é a igreja, que foi a igreja primitiva e continua. O Espírito Santo operando, essa é a igreja. E ela tem uma obrigação, que a última mensagem é dela. A última mensagem é: Jesus vem. Jesus está às portas. Essa é a última mensagem. Como a primeira foi, a igreja primitiva pregou que Jesus tinha ressuscitado. Nós pregamos agora que Jesus está vivo e voltará. Tudo isso é palavra. Toda ênfase a esse momento importante. E aquilo que nós temos que falar agora, de mostrar, é que nós temos que voltar para a palavra de uma forma diferente. As pessoas perguntam, isso foi tratado no Trombetas e Festas, não é? O centro do Trombetas e Festas foi o Salmo número 2, sobre os povos, o pensamento dos povos, imaginam coisas vãs, e é o que está acontecendo. Esse foi o centro da mensagem de Trombetas e Festas, não é? Houve um relato no início, mostrando aquilo que o Senhor tinha feito conosco nos primeiros eventos. Depois a mensagem central tinha como, né, o centro esse salmo, quando o Senhor fala dessa forma. E o que é isso? É a palavra para os nossos dias. Os profetas do Velho Testamento, como eles são atuais hoje. Mas mensagens ditas há 700 anos antes de Cristo, que hoje nós estamos vendo presente, né, na vida do povo, na vida que nós estamos vendo isso, como profetas como Sofonias, como Joel, como Abacuque, que falaram de momentos, sem falar das profecias do livro de Daniel, mas tudo isso nós estamos vivendo isso, se é a palavra. Mas alguém diz assim, mas o cristianismo está vivendo uma crise muito grande de enfraquecimento em Europa, Estados Unidos da América, no mundo inteiro. Sim, existe isso. Mas isso também está na palavra. Nós falamos hoje, e nós olhamos dentro da palavra, e uma coisa que nós temos falado nos seminários, que está dentro da palavra, são os marcadores proféticos. A Bíblia está riquíssima em marcadores proféticos. O que são marcadores proféticos? São elementos que nos colocam, que nos dão condição de interpretar o momento. Em medicina existem os marcadores oncológicos, que vão dizer qual o momento daquele tumor, em que fase, qual o estadiamento daquele tumor. Então você faz através de marcadores oncológicos. Existem marcadores virais para você identificar, não é? Uma expressão científica do ponto de vista nosso aqui, marcadores proféticos são aqueles elementos que a palavra nos dá e nós confrontamos isso que está na palavra para identificar o tempo profético que nós estamos vivendo. Então nós vemos as guerras com marcadores proféticos que estão na palavra. Aquilo que Jesus falou
no sermão profético de Mateus 24, está na palavra. A pandemia que houve aí, né? As guerras, tudo que ocorre em Israel e tantos efeitos, o desaparecimento da fé, a apostasia, aqueles que viveram a mesma experiência que nós, que pregaram o que nós pregamos e que hoje negam tudo isso. E a apostasia são evidências, são marcadores proféticos que levam a igreja a identificar o momento profético que ela está vivendo. Isso está na palavra. Mas alguém diz assim, mas por que os outros não veem? Porque isso precisa de uma operação do Espírito Santo. Não adianta nós falarmos, nós somos pentecostais. Nós somos pentecostais, mas não podemos estar distantes do Pentecostes. E muitos pentecostais hoje são muito distantes do Pentecostes. Por quê? Por quê? Porque a fé na igreja primitiva era o firme fundamento daquilo que não se vê. A fé que a igreja primitiva pregou, ela é interior, ela provém da graça. Ela não é uma coisa racional. Então você não pode colocar a fé num objeto qualquer. Isso é místico. E esse foi o erro da igreja quando ela se misturou com o Império Romano e entrou dentro dela o paganismo, né? A água que é salvadora, que é cura, que o objeto é aquela coisa toda, isso se perdeu nisso. Isso também está na palavra. Então, o que a igreja tem que fazer? Voltando aqui, o grande objetivo nosso, dentro do Trombetas e Festas, é trazer de volta para a palavra. Que palavra? A palavra viva. E é um assunto que nós vamos falar depois, mais para frente, sobre aquele texto lá de Hebreus. E há uma experiência que o Senhor deu nesse sentido. A palavra é viva e eficaz. O que é a palavra viva? O que consiste a palavra viva? Então, repetindo aquilo que eu respondi ao cidadão. O grande momento hoje é de volta à palavra. A igreja tem que estar de volta à palavra. A igreja verdadeira, ela entra na palavra porque ela precisa identificar o momento profético que ela está vivendo. E ela só vai identificar isso quando ela vai conhecer o mistério. O grande mistério que está escondido aí. E a palavra traz esse mistério. Por isso que a palavra tem que ser viva, a palavra tem que ser revelada. E o Espírito Santo quer operar isso para mostrar o tempo em que nós estamos, que é o tempo do breve, que é o tempo que antecede a segunda vinda de Jesus. Eu queria deixar essa palavra como um parênteses dentro desse assunto que nós estamos falando sobre Bíblia, sobre a palavra, e tudo isso que nós falamos em Trombetas e Festas é Bíblia, tudo isso é palavra, mas é palavra viva. A paz do Senhor.